Eu acabei de voltar do funeral do meu filho, com o coração acelerado. Eu ia contar à minha nora e à família dela que meu filho tinha deixado em segredo para mim 2 casas na montanha e uma chácara em Minas Gerais. Mas então eu ouvi a voz dela atrás da porta. E o que eu ouvi em seguida fez minhas pernas paralisarem. Meu nome é Alzira Monteiro, tenho 68 anos e nunca imaginei que a fase mais dolorosa da minha vida começaria no mesmo instante em que eu acreditava estar encerrando outra. Naquela manhã cinzenta, quando voltei do funeral do meu único filho, Júlio, senti algo dentro de mim se partir de um jeito que nem o tempo saberia colar. Entrei em casa devagar. A porta fez um rangido suave que ecoou pela sala vazia. O cheiro de lírios ainda estava impregnado no meu vestido. Minhas mãos tremiam. Minha respiração estava curta, descompassada, como se meu corpo tentasse acompanhar o caos que se formava dentro do meu peito. Passei os dedos sobre a moldura da foto de Júlio na estante. Ele sorria naquela fotografia, com 34 anos, o brilho nos olhos de quem acreditava que o mundo podia ser menor do que a vontade dele. Eu sempre dizia que ele tinha uma luz diferente, uma força quieta, uma maturidade que me orgulhava desde menino. Agora, aquele sorriso era só memória. Meus olhos arderam. Segurei a borda da estante para não cair. Eu ainda não entendia como o mundo podia continuar se movendo quando o coração de uma mãe havia parado no tempo. Sentei-me na poltrona e respirei fundo. Havia algo que eu precisava fazer, algo que ele tinha pedido numa conversa que hoje parecia um sonho distante. Mamãe, não conte nada ainda. Quando eu me for, você diz, mas só depois. Deixe que a verdade venha no tempo certo. E hoje era o dia. Eu precisava contar à família da minha nora que Júlio havia deixado bens em meu nome, 2 casas na montanha, herdadas de um tio distante, e uma chácara em Minas Gerais, comprada com suor, economias e noites sem dormir. Tudo colocado em sigilo, tudo reservado apenas para mim. Mas eu acreditava que compartilhar era o gesto certo. Eu queria paz, eu queria união, eu queria suavizar a dor de todos, não criar disputas. Respirei fundo, enxuguei o rosto e caminhei até o corredor que dava acesso ao quarto de hóspedes, onde a família da minha nora estava reunida desde cedo, alegando estar ao meu lado. Quando cheguei diante da porta, ergui a mão para bater, mas então eu ouvi a voz dela, a voz da minha nora, Bianca, baixa, seca, fria, e o que ela disse a seguir fez minhas pernas falharem. Eu fiquei paralisada, grudada no chão. Ela ria e dizia: do jeito que aquela velha está perdida, nem vai perceber quando eu pegar tudo. A coitada ainda acha que Júlio não me contou sobre as casas e a chácara. É só esperar ela cair um pouco mais. Aí a gente convence ela a assinar. Um arrepio cortou minhas costas. Outra voz respondeu: a mãe dela, Dona Darcy. Bianca, cuidado, ela pode ouvir. E você sabe, essas velhas demoram, mas não são tão bobas assim. Bianca voltou a rir, um riso duro, de deboche. Ah, mãe, por favor, a Alzira está destruída. Ela mal consegue ficar em pé. E é só uma questão de tempo até eu ter tudo que deveria ser meu desde o começo. Júlio não devia ter deixado nada escondido. Sorte a minha que ele sempre confiou em mim para guardar as senhas. Senti o ar faltar, como se uma mão fria apertasse meu peito. Senhas? Do quê? Como ela sabia? Júlio nunca, jamais, teria contado algo assim a ela. Eu segurei a maçaneta para não cair, e foi então que ela disse algo ainda pior. Aquela mansãozinha na montanha, aquela ele me descreveu nos mínimos detalhes. Disse que só estava no nome dela para não dar briga na família. Mas eu sempre soube que no fim tudo teria que ser meu. E eu vou fazer isso acontecer, nem que seja na base da pressão emocional. Meu corpo inteiro gelou. Eu quis entrar, gritar, confrontá-la. Mas eu não consegui. Eu estava fraca demais, sangrando por dentro, respirando em pedaços. Voltei 2 passos, depois mais 2. E quando me dei conta, já estava na sala de novo, encostada na parede, tentando recuperar o ar. Minha própria nora, a mulher que meu filho amou, a mulher que eu acolhi em minha casa, a mulher que eu abracei no funeral, planejava me quebrar, me esvaziar, me manipular, me tomar tudo.
E ela não estava sozinha. A família inteira estava envolvida. Eu apertei as mãos no peito, tentando impedir as lágrimas, mas elas vieram, quentes, desesperadas, pesadas como pedras se soltando de um penhasco. Eu, Alzira, que sempre fui forte, que criei meu menino sozinha, que enfrentei uma vida inteira de dificuldades, agora estava ali, tremendo, tentando entender como a maldade podia morar tão perto sem que eu tivesse percebido. Mas naquele instante, entre respirações curtas e lembranças cortando minha alma, uma frase de Júlio ecoou dentro de mim. Mãe, se um dia você sentir que está sozinha, procure o que eu deixei. Nada é por acaso. Alguma coisa dentro de mim despertou. Uma coisa pequena, quase silenciosa. Uma coisa que parecia dizer: levante-se, ouça, veja. A guerra começou. E você ainda não perdeu. Eu enxuguei o rosto, respirei fundo e disse para mim mesma: Alzira, não desmorone agora, porque algo me dizia. O que eu ouvi atrás daquela porta não era o fim da história, era apenas o começo. Eu permaneci parada no meio da sala por longos minutos, como se meu corpo não soubesse se devia cair, correr ou gritar. O eco da voz de Bianca ainda atravessava meus ouvidos como uma lâmina fina. Aquela velha. Coitada, nem percebe nada. Vamos pegar tudo. É só ela cair um pouco mais. Cair um pouco mais. Como alguém consegue dizer isso de uma mulher que acabou de enterrar o próprio filho? A dor veio tão forte que precisei segurar o encosto da cadeira para não desabar. Respirei fundo, tentando recuperar o controle, mas parecia que o ar fugia de mim. O coração batia rápido, descompassado, como se tentasse escapar pela garganta. Eu fechei os olhos por um instante e vi o rosto do meu filho. O sorriso calmo, os olhos gentis, a generosidade que sempre carregou no peito. Júlio nunca teria aceitado que a própria esposa falasse assim de mim. Nunca. E então, uma pergunta tomou conta da minha mente. Firme, insistente, cruel. Até onde ela conseguiu enganá-lo? Fui até meu quarto, cada passo arrastado, como se eu estivesse atravessando lama. Sentei na cama e levei as mãos ao rosto. Eu precisava pensar, precisava raciocinar, mas meu coração estava partido demais para processar qualquer coisa. Porém, havia algo ainda maior do que minha dor. Um instinto, um movimento quase invisível, mas poderoso, nascido do tipo de amor que apenas uma mãe carrega. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, com clareza, com calma, com estratégia. Porque se Bianca realmente sabia sobre os bens, se ela realmente acreditava que tudo deveria ser dela, então havia algo muito maior acontecendo por trás das minhas costas. E meu filho, por alguma razão, tinha previsto isso. Caminhei até o guarda-roupas e abri a gaveta onde eu guardava documentos importantes. Entre os papéis, encontrei o envelope que Júlio havia deixado para mim 2 semanas antes do acidente. Naquela época, eu pensei que fosse apenas algo burocrático. Ele me entregou dizendo: guarda, mãe, é importante, mas só mexe nisso depois, se um dia sentir que deve. Eu nunca pensei que esse depois chegaria tão rápido, muito menos que viria acompanhado de tanta maldade. O envelope estava lacrado, meu nome escrito com a letra dele, tortinha do jeito que ele sempre escrevia quando estava com pressa. Sentei-me na cama. Minhas mãos tremiam. Abri. Dentro havia apenas uma frase, escrita com caneta azul. Se você estiver lendo isto, mãe, é porque alguém tentou te tirar o que é seu. Senti o mundo girar ao meu redor. Júlio sabia. De alguma forma, ele sabia. Abaixo da frase havia um endereço. Um local na cidade vizinha, próximo a um galpão antigo de madeira, e uma pequena chave presa com fita adesiva. Senti o coração disparar. Aquele endereço? O que seria? Por que ele deixaria algo assim? E principalmente, porque ele escreveu sobre alguém tentar me tomar o que era meu. Meus dedos apertaram o papel com força. Algo muito grave estava escondido. E meu filho, de algum modo, tentou me proteger até o fim. Mas antes de pensar em sair de casa, antes de buscar aquele lugar, eu precisava entender outra coisa. Desde quando Bianca agia assim comigo? Comecei a lembrar dos últimos meses. Pequenos detalhes, sutilidades que na época passaram despercebidas. A primeira vez foi quando ela reclamou da minha presença no almoço de família.
Alzira, você devia descansar mais, já está ficando cansadinha. Depois, começou a decidir coisas sem me consultar. Dizia que era para o meu bem, para eu não me preocupar, para eu não me desgastar. E quando percebi, eu já não tinha mais espaço. Ela falava sobre mim como se eu fosse um estorvo, uma velha frágil, uma mulher fácil de empurrar para o canto. E eu aceitei, porque confiava nela, porque queria paz para meu filho. Mas enquanto eu cedia, ela avançava. E agora, com Júlio morto, ela se sentia livre para terminar o trabalho. Meu coração apertou. A dor era profunda, mas não era destrutiva. Era uma dor que começava a se transformar em outra coisa. Clareza. E a clareza, quando nasce no peito de uma mulher madura, não se apaga nunca mais. Ainda segurando o envelope, ouvi passos no corredor. A porta se abriu devagar. Bianca entrou, os olhos vermelhos, as lágrimas ainda escorrendo, mas havia algo diferente, algo sutil. Não era tristeza, era insistência, era cálculo. Ela se aproximou devagar. Alzira, você está bem? Estou preocupada com a senhora. A gente está aqui por você. As palavras vinham doces, mas o gosto era amargo. Eu escondi o envelope dentro da gaveta sem que ela percebesse. Respirei fundo. Estou cansada, Bianca. Só isso. Ela se aproximou mais um pouco, tocou meu braço com delicadeza. O toque gelado, artificial. Eu sei, mas quando a poeira baixar, a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Coisas práticas, entende? Documentos, propriedades, essas coisas que Júlio não teve tempo de organizar. Senti meu estômago revirar. Ela sabia. Ela estava começando a se aproximar do assunto, testando o terreno, me medindo. Eu a observei por alguns segundos e percebi. Bianca não queria conforto, queria controle, queria poder, queria tudo. E acreditava que eu, frágil e destruída, não teria forças para impedi-la. Foi então, naquele instante silencioso, que eu senti uma faísca nascer dentro de mim. Uma faísca pequena, discreta, mas firme. Eu respondi: Bianca, depois a gente conversa. Agora eu só quero descansar. Ela sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, Alzira, descanse. Vai precisar. Ela saiu do quarto. E quando a porta se fechou, eu já sabia. A guerra tinha começado. E eu não seria a vítima. Eu seria a sobrevivente. No escuro do quarto, segurei a pequena chave que Júlio deixou. O metal gelado na minha palma parecia pulsar. Aquela chave, aquele endereço, aquela frase escrita por ele. Tudo dizia a mesma coisa. Ele tentou me avisar. Ele tentou me proteger. Ele tentou deixar um caminho. E agora, eu precisava segui-lo. Eu precisava descobrir o que meu filho sabia. Eu precisava descobrir o que Bianca estava escondendo. E, acima de tudo, eu precisava descobrir quem eu era sem medo. Porque o que eu ouvi atrás daquela porta... A noite passou sem que eu percebesse. Não consegui dormir. O peso da descoberta, o eco das palavras de Bianca, o envelope de Júlio, tudo se misturava em pensamentos que iam e vinham sem descanso. Quando o primeiro raio de sol tocou a janela, eu já estava sentada na cama, segurando a pequena chave que meu filho tinha deixado presa ao papel. Ela parecia tão simples, pequena, comum, mas meu coração dizia que aquela chave abria algo que mudaria tudo. Eu me levantei devagar, lavei o rosto e me olhei no espelho. A imagem refletida era a de uma mulher cansada, marcada pela dor. Mas havia mais. Bem no fundo, atrás dos olhos vermelhos e das rugas profundas, havia decisão. Eu precisava ir ao endereço. Eu precisava enfrentar o que viesse. Não por vingança, mas por verdade. Saí de casa em silêncio. A família de Bianca ainda dormia nos quartos. As malas espalhadas pelo corredor denunciavam que, para eles, eu era apenas uma velha viúva que precisava de vigilância, ou de vigilância para ser persuadida. Peguei meu casaco, a bolsa, o envelope e respirei fundo antes de girar a maçaneta. Do lado de fora, o ar frio da manhã me devolveu uma sensação que eu não sentia havia anos. Liberdade. Peguei o ônibus para a cidade vizinha. Era uma viagem curta, cerca de 40 minutos, mas parecia mais longa porque minha mente viajava muito mais rápido do que o veículo conseguia acompanhar. Durante o trajeto, senti o peso do luto de novo. Júlio deveria estar ali, sentado ao meu lado.
falando sobre as montanhas, sobre o trabalho, sobre as pequenas coisas que faziam parte dos nossos dias, mas ele não estava. E talvez justamente por saber que eu ficaria sozinha, ele deixou aquele envelope para me proteger, para me guiar, para me salvar. Quando cheguei ao endereço indicado, desci na calçada de pedras e caminhei alguns metros até um galpão antigo, de madeira escura. Não havia placas, não havia movimentação. Parecia abandonado, mas havia um cadeado na porta lateral, novo, brilhante, e a chave na minha mão parecia ter nascido para ele. Meu coração bateu forte. Olhei em volta uma última vez, verificando se alguém me observava. Não havia ninguém. Aproximei-me do cadeado. Minhas mãos tremiam. Inseri a chave. Girei. O metal fez um clique suave. A porta deslizou alguns centímetros. Um cheiro de madeira velha e silêncio me envolveu. Entrei. O interior estava sem móveis, exceto por uma mesa simples no centro do galpão. Sobre a mesa, uma caixa de madeira clara, perfeitamente polida, com um bilhete preso na tampa. O bilhete dizia: "Mãe, quando chegar aqui, você já vai saber que algo estava errado." Meus olhos marejaram. Ele sabia. Ele sabia que Bianca não era o que parecia. Ele sabia que eu, cedo ou tarde, ouviria algo que me obrigaria a ver a verdade. Com mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro dela havia um pendrive, um envelope pardo e uma carta dobrada. Peguei a carta primeiro. A letra era dele. "Mãe, se você está lendo isto, é porque meu coração estava certo. Eu não queria te preocupar enquanto eu vivia, mas havia coisas acontecendo que eu não conseguia ignorar. Bianca não é quem aparenta ser. E eu descobri algo que precisava te entregar no momento certo para te proteger." Meu sangue gelou. Continuei lendo. "Não quero que você use isso para se machucar. Quero que você use para se defender. O pendrive contém gravações e documentos. Você precisa ver tudo antes de confiar em qualquer pessoa. E, principalmente, antes de falar sobre os bens que deixei." Eu apertei a carta contra o peito. As lágrimas escorriam. Júlio, meu menino, estava tentando me salvar mesmo depois de morto. Eu abri o envelope pardo. Dentro havia cópias de extratos, assinaturas, conversas impressas, datas. Mas antes que eu pudesse examinar tudo, ouvi um som atrás de mim. Um toque seco. Uma madeira rangeu. Meu coração congelou. Virei lentamente. A porta do galpão estava entreaberta. Alguém tinha movido. Alguém estava ali. Ou tinha acabado de estar. Meu corpo inteiro ficou alerta. Fechei a caixa rapidamente, coloquei tudo na bolsa e caminhei devagar até a porta, controlando a respiração para não denunciar meu nervosismo. Quando cheguei à soleira, olhei para os lados. Nada, mas uma sensação latejava dentro de mim. Eu não estava tão sozinha quanto achava. E Bianca, de alguma forma, estava mais perto do que parecia. Peguei o ônibus de volta com o coração acelerado. Cada pessoa que entrava me deixava tensa. Cada olhar me fazia imaginar que alguém sabia mais do que deveria. Apertei a bolsa contra o peito como se ela fosse escudo e resposta. Ali dentro havia a verdade. Ali dentro estava o motivo de tudo. Júlio descobriu algo sobre Bianca. Algo que a fez mudar completamente com o passar dos meses. Algo que fez meu filho esconder bens. Algo que fez Bianca, naquele exato momento, planejar me destruir emocionalmente. E a pergunta que martelava minha mente era: o que estava no pendrive? E, principalmente, por que ela tinha tanto desespero para tomar tudo de mim? Quando desci do ônibus, senti minhas pernas enfraquecerem. Mas não de medo, de antecipação. Eu precisava ver as gravações. Eu precisava entender as conversas. Eu precisava montar o quebra-cabeça. Mas antes de entrar em casa, eu percebi algo que fez meu coração acelerar ainda mais. O carro da família de Bianca estava na garagem, mas a porta da frente estava entreaberta. Eu nunca deixava a porta assim. Nunca. Meu sangue gelou. Ela entrou no meu quarto? Ela mexeu nas minhas coisas? Ela procurou algo? Eu respirei fundo e senti o corpo tremer. Bianca não estava apenas perto. Ela estava dentro da minha casa. E talvez tivesse percebido que eu estava começando a descobrir a verdade. Fiquei parada diante da porta entreaberta por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O ar frio que vinha do corredor não era o mesmo de antes. Era pesado, era denso,
como se alguém tivesse atravessado aquele espaço carregando intenções que eu ainda não compreendia por completo. Apertei a bolsa contra o corpo. A chave e o envelope de Júlio estavam ali dentro, e eu precisava protegê-los. Empurrei a porta devagar. O rangido suave ecoou pela sala. Silêncio. Mas não era um silêncio natural. Era o tipo de silêncio que parece observar, que parece segurar a respiração. Dei 2 passos para dentro. A mesa de centro estava ligeiramente deslocada para a esquerda. Uma almofada estava caída no chão. O tapete parecia amassado em uma parte que normalmente ficava lisa. Alguém esteve aqui. Alguém procurou alguma coisa. Minha garganta secou. Meu quarto. Caminhei até ele com o coração disparado. A cada passo, eu sentia o ar mais pesado, como se o ambiente estivesse tentando me avisar de algo. Quando empurrei a porta do quarto, o impacto veio como uma lâmina. As gavetas estavam abertas. A colcha da cama estava levantada. Meus vestidos, antes dobrados com cuidado, agora estavam jogados em pilhas apressadas. Até o porta-joias estava aberto, mas nada faltava. Eles não queriam joias. Eles queriam documentos. Eles estavam atrás do que Júlio havia me deixado. A dor e a indignação se misturaram dentro de mim como um vendaval silencioso. Bianca, a família dela. Eles tinham entrado no meu quarto, mexido nas minhas coisas, invadido meu espaço, minha dor, meu luto. Respirei fundo, tentando não me deixar cair naquele abismo que começava a se abrir debaixo dos meus pés. Ao lado da cama, sobre o criado mudo, notei algo ainda mais perturbador. A gaveta onde eu havia guardado o envelope de Júlio estava aberta e vazia. Meu coração parou por um instante. Mas então lembrei. Eu o tinha levado comigo ao galpão. Se não tivesse feito isso, já estaria nas mãos dela. Senti um tremor de alívio e pavor ao mesmo tempo. A verdade que Júlio deixou estava segura comigo, por enquanto. Antes que eu pudesse reagir emocionalmente, ouvi passos no corredor, um arrastar de chinelos. Leve, mas reconhecível. Bianca apareceu na porta, parou, olhou a bagunça ao redor e colocou uma expressão cuidadosamente ensaiada no rosto. Alzira? O que aconteceu aqui? Eu a encarei sem responder. Ela entrou no quarto, fingindo espanto. Meu Deus! Alguém entrou? A senhora está bem? A senhora saiu e deixou a porta aberta? Ela falou rápido demais, olhos demais, interesse demais em me deixar confusa. A porta estava entreaberta quando cheguei. Respondi, controlando a voz. Você viu alguém entrar? Ela negou com veemência. Não, claro que não. Deve ter sido um ladrão, alguém que viu a casa cheia durante o funeral. Eu a interrompi. Nada foi roubado. Ela congelou por um segundo. Era sutil, mas eu vi aquele microsegundo em que a máscara dela escorregou. Então retomou o controle. Alzira, talvez eles tenham se assustado, ou, sei lá, procuravam alguma coisa específica. Eu continuei olhando para ela, sem piscar. Ela percebeu e se aproximou. A senhora quer que eu chame a polícia? O tom ficou mais baixo, mais suave, mas não era preocupação, era cálculo. Chamar a polícia significaria permitir que ela participasse de toda a narrativa. Ela poderia manipular a conversa, moldar a situação. E eu? Não confiava nela nem para respirar o mesmo ar que eu. Não, respondi friamente. Eu mesma resolvo isso. Bianca abriu um sorriso pequeno, cortante, como se dissesse, perfeito, era isso que eu queria ouvir. Ela recuou um passo. Tudo bem, mas, se precisar de algo, estamos aqui. A família toda está aqui para te ajudar. A palavra ajudar, dita pela boca dela, soava como ameaça. Ela saiu. Mas, antes de desaparecer no corredor, lançou um último olhar para o quarto. Um olhar de quem estava conferindo se tinha deixado algum vestígio. E naquele segundo, eu soube. Ela tinha certeza que havia encontrado algo, mas não tinha. E isso a deixaria inquieta, perigosa. Depois que ela saiu, fechei a porta e travei a fechadura. Me sentei no chão com a bolsa no colo. O tremor das minhas mãos era intenso. Mas não era só medo. Era adrenalina. Era a sensação clara de que eu precisava agir com cautela, estratégia, inteligência. Peguei o pendrive da caixa secreta. Olhei para ele como se fosse um coração pulsando. Se eu quisesse proteger o que era meu, se quisesse honrar meu filho, se quisesse proteger minha própria vida, eu precisava ver o que havia ali dentro.
e precisava ver agora. Conferi pela janela se Bianca estava por perto. Não estava. Peguei meu notebook, fechei a porta com chave, me sentei no chão do quarto encostada na cama e conectei o pendrive. A tela acendeu. Dentro havia 3 pastas. Pasta 1, áudios. Pasta 2, capturas de tela. Pasta 3, documentos escaneados. Meu coração acelerou. Comecei pelos áudios. Cliquei no primeiro arquivo. A voz de Júlio surgiu, trêmula, desesperada, quase irreconhecível. Mãe, se algum dia você ouvir isso, é porque a situação saiu do meu controle. Meu lábio inferior tremeu. Continuei ouvindo. Bianca mudou. Eu descobri coisas e acho que ela sabe que eu descobri. Eu estou com medo, mãe. Não por mim, mas pela senhora. Eu tampei a boca com a mão para conter o soluço. Ele sabia. Meu filho sabia. Continuei. Ela manipulou documentos, manipulou conversas, manipulou pessoas, e eu não sei até onde ela vai, mas ela está obcecada pelas propriedades que coloquei no nome da senhora. Ela disse que vai fazer o que for necessário para conseguir tudo. A sala girou. Meu filho estava com medo. Meu filho pediu socorro. Meu filho tentou me avisar. E eu só descobri depois que o perdi. O áudio continuou. Mãe, se eu não estiver mais aqui, por favor, não confie nela. E não confie na família dela. Procure o que deixei para você. Está tudo lá. Proteja-se e me perdoe. Quando o áudio terminou, o silêncio da casa se tornou pesado demais. Fechei os olhos, deixei o choro vir. Mas era um choro diferente. Não era só luto, era raiva, era indignação, era amor ferido, era força nascendo. Eu, Alzira Monteiro, que por tanto tempo fui silenciosa, submissa, paciente. E quando uma mulher da minha idade desperta, ninguém a derruba de novo. Nunca mais. Peguei o segundo áudio, apertei o play. Dessa vez, a voz não era de Júlio, era de Bianca. Ela falava ao telefone. O tom era frio, prático, cruel. Claro que ela não sabe. A velha confia em mim. E é isso que vai facilitar. Quando tudo estiver no meu nome, cada centavo, cada casa, cada documento, aí sim a vida melhora. Meu estômago embrulhou. Eu avancei mais um pouco no áudio. Se ela descobrir, acabou. Mas ela não descobre. Ela é lenta, sentimental, fácil de conduzir. Parei o áudio. Minha respiração estava pesada. A sala parecia estreitar ao meu redor. E naquele instante, eu entendi. Bianca nunca me amou, nunca me respeitou, nunca me quis por perto. Ela sempre quis o que era meu, o que era de Júlio, o que não pertencia a ela. E agora, com meu filho morto, ela enxergava a oportunidade perfeita. Mas eu não permitiria. Nunca. Olhei para o pendrive. Ali havia mais arquivos, mais verdades. Mas meu coração não suportaria ouvir tudo de uma só vez. Fechei o notebook, respirei fundo, limpei o rosto. E pela primeira vez desde o funeral, me olhei no espelho e vi força. Eu iria lutar, com inteligência, com calma, com estratégia, porque Júlio confiou em mim e porque Bianca não fazia ideia de quem eu realmente era. Antes de começar este capítulo, quero te pedir algo muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Agora sim, vamos continuar. Eu fiquei sentada no chão do quarto por alguns minutos, respirando com dificuldade, tentando organizar tudo o que tinha acabado de ouvir. A voz do meu filho ainda ecoava na minha cabeça, carregada de medo, preocupação e amor. E a voz de Bianca, aquela frieza, aquela arrogância. Cada palavra dela queimava como fogo dentro de mim. Fechei os olhos e levei a mão ao peito. Por que Júlio não me contou antes? Por que ele suportou tanto sozinho? Por que ele confiou nela até o último segundo? Eu sabia a resposta. Meu filho amava. E quem ama, às vezes demora para enxergar o que está diante dos olhos. Eu também demorei. Mas meu tempo tinha terminado. Agora era a minha vez de enxergar tudo com clareza. Levantei devagar e guardei o pendrive no bolso interno do casaco. Em seguida, peguei o envelope com os documentos e coloquei junto, como se fossem 2 pedaços do meu filho que eu precisava proteger a qualquer custo. Abri a porta do quarto com cuidado. A casa estava quieta demais. Nem um som de televisão, nem um copo sendo lavado, nenhum passo. Aquilo me deixou ainda mais alerta. Caminhei até a cozinha. Nada.
Passei pelo corredor. Silêncio. Mas quando virei para a sala, lá estava ela, Bianca, sentada no sofá, com as pernas cruzadas, os braços apoiados no encosto, o olhar fixo em mim. Ela sorriu. Um sorriso lento, estudado, quase preguiçoso. Aquele tipo de sorriso que não é de alegria, é de desafio. A senhora demorou, ela disse, sem levantar do sofá. Pensei que fosse descansar. Meu coração bateu mais forte. Ela sabia que eu estava mexendo em algo. Sabia que eu estava em alerta. Sabia que a situação estava mudando. Eu precisava de um tempo sozinha, respondi, mantendo a voz firme. Bianca inclinou a cabeça como quem analisa uma peça de xadrez. Tempo, repetiu ela, como se saboreasse a palavra. Mas, Alzira, tempo é exatamente o que a senhora não tem. A frase me cortou como uma lâmina. Me aproximei um passo. O que você quer dizer com isso? Ela apoiou o cotovelo na perna e sorriu de novo. Bem, a senhora está abalada, está fragilizada, está vulnerável. É natural que precise de ajuda para lidar com documentos, com papéis, com decisões importantes. Se a senhora assinar algumas procurações, eu posso cuidar de tudo para simplificar a sua vida. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Ali estava, a primeira tentativa explícita. Ela avançava como um predador que já estudou a presa e sabe onde atacar. Eu respirei fundo. Não vou assinar nada, respondi. Bianca piscou devagar. Não pareceu surpresa. Pareceu incomodada. Não vai? Disse ela, levantando lentamente do sofá. Achei que a senhora confiasse em mim. Eu a encarei. E pela primeira vez senti que ela percebeu algo diferente em mim. Algo que não esperava. Limite. Confiava, respondi. Agora, não mais. O sorriso dela sumiu. Os olhos endureceram. Por um segundo, pude ver o que havia de verdade ali dentro. Uma sombra. Um vazio. Uma frieza que não combinava com o rosto bonito que ela mostrava ao mundo. A senhora está confusa, ela disse, dando um passo na minha direção. É normal no luto, mas eu estou aqui para ajudar. Não preciso da sua ajuda, respondi. Precisa, sim, ela insistiu, agora com a voz mais firme. Júlio confiava em mim. Ele disse que eu deveria cuidar da senhora. A mentira caiu pesada no chão. Eu senti uma pontada no peito. Júlio jamais diria isso, e eu sabia. Então, pela primeira vez naquele dia, eu me permiti avançar verbalmente. Curioso, respondi, porque eu me lembro do que meu filho realmente dizia. Bianca franziu o senho. Como assim? Eu dei outro passo. Um passo que ela não esperava. Eu sei o que ele guardou. Eu sei o que ele viu. E eu sei o que você fez. Bianca empalideceu. Por um segundo, só um segundo, o terror passou pelos olhos dela, mas ela rapidamente recuperou a máscara. Alzira, a senhora não sabe do que está falando. Eu respirei fundo e disse, sei sim. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Bianca respirou fundo, ajeitou o cabelo atrás da orelha e forçou um sorriso. Bem, então a senhora deve saber que nada disso importa se não tiver provas. Ah, ela não fazia ideia. E esse detalhe era a minha vantagem. Passei por ela e fui até a porta da sala, abrindo-a. Bianca, a partir de agora, quero que você e sua família me deem espaço. Não estou bem, preciso ficar sozinha. Ela estreitou os olhos. A senhora está me expulsando? Estou pedindo privacidade, respondi. E acho que isso é o mínimo. Bianca respirou fundo, cruzou os braços e me encarou. Isso não vai mudar nada, Alzira. A senhora está sozinha e não sabe como lidar com o que vem pela frente. Eu firmei o olhar. Engano seu. Ela deu um sorriso quase imperceptível. Vamos ver. E saiu. Fechei a porta. Tranquei. Encostei as costas na madeira e respirei fundo. A casa estava silenciosa outra vez, mas agora o silêncio tinha outro significado. Era o espaço onde a verdade cresceria, onde meu plano nasceria, onde a luta começaria. Peguei o pendrive novamente. Eu precisava continuar vendo as provas. Eu precisava entender tudo, peça por peça, porque Bianca acabara de declarar guerra e meu filho deixara em minhas mãos todas as armas necessárias para vencê-la. Fechei a porta com firmeza e permaneci alguns segundos ali, respirando devagar. O coração ainda estava acelerado, a adrenalina pulsava nos dedos, e uma clareza profunda tomava forma dentro de mim,
clara como água corrente. Eu não era mais a mulher silenciosa que Bianca acreditava controlar. Eu era Alzira Monteiro, mãe de Júlio, herdeira do que ele deixou, e agora guardava a verdade que ela jamais imaginou que eu encontraria. Caminhei para o quarto, peguei o notebook e conectei o pendrive novamente. Eu precisava ver o resto. Eu precisava entender cada detalhe antes de agir. Eu precisava montar o quebra-cabeça que meu filho tentou me entregar enquanto ainda respirava. A pasta de capturas de tela piscou diante de mim. Cliquei. A primeira imagem era uma conversa entre Bianca e alguém identificado como D. As mensagens eram curtas, mas diretas. Ele não vai perceber. Já conseguiu o que precisava. E a mãe dele? Frágil, fácil, vai ser a última a cair. Meu estômago apertou. Cliquei na segunda captura. Ele começou a desconfiar. Preciso acelerar as coisas. Se ele descobrir, acabou. Ele não vai descobrir. Eu estou sempre 2 passos à frente. Cliquei na terceira. Uma frase que fez minhas mãos tremerem. Já tenho acesso às contas e documentos. Agora falta só convencer a mãe dele a transferir o resto. Depois disso, estamos livres. Livres. Livres de quem? De mim? De Júlio? Minha respiração ficou pesada. Júlio descobriu isso. Meu filho morreu tendo visto o lado mais cruel da mulher que ele amou, e mesmo assim tentou me proteger. Fechei os olhos por alguns segundos e senti uma força crescer. Eu continuaria por ele, sempre por ele. Abri a pasta documentos escaneados. Havia contratos, extratos bancários e uma declaração que me fez empalidecer. Era uma procuração, em branco, com minha assinatura falsificada. Assinatura imperfeita, trêmula, mas claramente imitava a minha letra. E havia espaço para colocar data e finalidade. Meu corpo gelou. Bianca pretendia usar isso. Pretendia preencher. Pretendia legalizar um golpe usando meu nome. Outra página. Uma simulação de divisão de bens. O nome de Bianca estava ao lado de todos os imóveis, inclusive a chácara e as casas da montanha. Meu nome não aparecia. Ela não planejava apenas se beneficiar. Ela planejava me apagar. Por último, abri o segundo arquivo mais pesado da pasta. Uma gravação em vídeo. Júlio estava sentado no carro, apoiado no volante, visivelmente abalado. Mãe, hoje eu descobri uma coisa que mudou tudo para mim. Bianca, ela não me ama. Ela não ama ninguém. Ela fez algo que eu nunca imaginei. O coração começou a bater forte. Ela manipulou o resultado de um processo antigo. Disse que era para o nosso bem, mas hoje eu descobri que era para benefício dela. Ela mentiu para mim durante anos. Ele respirou fundo, com dificuldade. Eu queria terminar tudo, mãe. Eu estava pronto, mas ela ficou desesperada. Disse que nunca me deixaria. Disse que eu ia me arrepender se tentasse. Ele fechou os olhos, como se revivesse o momento. Eu fiquei com medo. Medo por mim. Medo pela senhora. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele continuou. Por isso coloquei os bens no nome da senhora. Por isso fiz tudo às escondidas. Eu queria garantir que se algo acontecesse comigo, ela não teria acesso a nada. Senti uma pontada de desespero. Meu filho estava pedindo socorro naquele vídeo. Eu não sei o que faço agora, mãe. Não sei até onde ela vai. Mas, se algo acontecer comigo, por favor, não deixe ela destruir a senhora. A tela escureceu, e dentro de mim, algo mudou para sempre. Fechei o notebook devagar, como se segurasse um coração ferido. Fiquei em silêncio, um silêncio denso, profundo, cheio de significados. Bianca não era apenas manipuladora, não era apenas controladora, não era apenas interesseira. Ela era perigosa. E Júlio, meu filho, lutou por nós até o último instante. Eu enxuguei o rosto e senti a virada. Aquela virada interna que acontece quando uma mulher madura decide que basta. Eu entendi 3 coisas naquele momento. Bianca já tinha um plano. Júlio deixou provas suficientes para destruí-lo. Eu tinha mais força do que ela imaginava. Eu iria proteger o que meu filho me confiou. Eu iria proteger minha memória dele. Eu iria proteger a mim mesma. E eu faria isso sem gritar, sem acusar, sem descer ao nível dela. Eu faria isso com inteligência. Do jeito que Júlio queria. Do jeito que Augusto, meu falecido marido, sempre dizia em vida: vingança de gente digna não precisa de barulho, só de verdade. E a verdade estava em minhas mãos. Durante o resto da tarde,
Fiz 3 coisas. Primeiro, escondi o pendrive e o envelope em um local onde ninguém jamais pensaria procurar. Segundo, preparei uma pasta simples apenas com alguns documentos falsamente relevantes, para que Bianca achasse que eu estava deixando rastros fáceis. Terceiro, sentei-me à mesa e comecei a desenhar mentalmente todos os passos que viriam a seguir. Antes de qualquer confronto, eu precisava entender tudo. Eu precisava saber quais movimentos Bianca faria. Eu precisava observar, calma, silenciosamente, com a força que só a idade dá. A guerra não seria hoje, mas começaria logo, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta. A noite caiu pesada sobre a casa, e pela primeira vez em semanas, eu não senti medo da escuridão. Senti foco. A revelação no pendrive tinha transformado tudo dentro de mim. A tristeza ainda estava ali, claro, profunda como sempre. Mas agora ela dividia espaço com algo novo. Estratégia. Eu sabia quem era Bianca. Sabia o que ela queria, sabia do que era capaz, e ela ainda acreditava que eu estava no escuro. Essa era a minha vantagem. Depois de esconder as provas e preparar meus passos, decidi descansar um pouco, mas antes que eu pudesse encostar a cabeça no travesseiro, ouvi a campainha. 1, 2, 3 vezes, rápidas, impacientes. Levantei devagar e caminhei até a porta. Quando abri, me surpreendi. Era Marcos, o melhor amigo de Júlio desde a infância. Eu não o via desde o hospital. Ele parecia cansado, abatido, mas havia algo mais ali, uma urgência. Dona Alzira, podemos conversar? Meu coração acelerou. Claro, entre. Ele entrou, tirou o boné da cabeça e apertou o objeto nas mãos, nervoso. Preciso falar com a senhora sobre o Júlio. Eu respirei fundo antes de perguntar. O que aconteceu, Marcos? Você sabe de algo? Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Sei. E sei que eu devia ter falado antes, mas eu tinha medo. A frase cortou o ar como faca. Medo. De quem? Por quê? Sente-se, pedi, tentando manter a calma. Me conte tudo. Marcos se sentou no sofá com o corpo rígido, como se carregasse um peso enorme nas costas, e começou. Júlio me procurou 3 semanas antes do acidente. Ele estava desesperado. Me contou que tinha descoberto umas coisas da Bianca. Documentos, conversas, manipulações. Ele disse que ela não era quem dizia ser, que tinha enganado muita gente antes. Ele estava com medo, Dona Alzira. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Era exatamente o que estava no pendrive. Marcos continuou. Ele disse que ia te contar, mas tinha receio de como você reagiria. Disse que precisava organizar provas primeiro, para não te preocupar, para te proteger. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ele também me disse, Marcos engoliu seco, que achava que estava sendo seguido. Eu travei. Seguido? Meu coração disparou tão rápido que precisei me segurar no braço da poltrona. Ele falou isso claramente? Perguntei com a voz trêmula. Falou, e disse que tinha certeza de que alguém estava de olho nas coisas que ele guardou. Ele não sabia quem, mas suspeitava de alguém próximo da Bianca. Eu fechei os olhos. Aquela informação abria um novo abismo dentro de mim. Não era só ambição, havia perseguição, havia vigilância, havia uma teia inteira por trás. Quando abri os olhos novamente, Marcos continuou. E tem mais uma coisa que preciso te entregar. Ele puxou algo do bolso de dentro da jaqueta. Era um pendrive. Outro. Meu coração disparou. Júlio me deu isso, disse Marcos. Mandou eu guardar. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar para a senhora. E só para a senhora. Por um segundo, eu perdi o ar. Meu filho não deixou apenas uma caixa. Deixou 2. Ele estava tão assustado, tão inseguro do que estava por vir, que dividiu as provas para garantir que ao menos uma chegasse até mim. Segurei o pendrive com cuidado, como se fosse algo sagrado. Marcos continuou. Ele também pediu para eu dizer que a senhora não estava segura, que não deveria confiar em ninguém da família da Bianca. Ninguém. Eu apertei os lábios. Ele confirmou tudo o que eu já sabia, mas com uma gravidade ainda maior. Marcos, respirei fundo. Por que você demorou para vir? Ele abaixou os olhos envergonhado. Porque, depois da morte do Júlio, eu fiquei com medo de virar alvo também. Mas hoje eu vi a Bianca na rua. Ela estava falando com um homem. Ele me olhou como se soubesse quem eu era. Senti algo ruim, algo perigoso. Meu sangue gelou. A rede dela era maior do que eu imaginava. Marcos respirou fundo. Eu vim correndo. Se eu não te entregasse isso hoje,
Talvez não tivesse coragem de vir depois. Agradeci com olhos marejados. Você fez a coisa certa, Marcos. Meu filho confiava em você. E eu também confio. Ele levantou, me abraçou com cuidado e saiu pouco depois, olhando para os lados como se esperasse alguém surgir das sombras. Fechei a porta e girei a chave com firmeza. Agora eu tinha 2 pendrives, 2 fontes de verdade. E Bianca continuava acreditando que eu não sabia de nada. Sentei-me à mesa com o novo pendrive nas mãos. Senti um arrepio. Abri o notebook outra vez. Conectei. Apareceu apenas uma pasta com um nome simples. Não mostre a ninguém. Meu coração disparou. Cliquei. Havia um único arquivo de áudio. Coloquei o fone e pressionei play. Era a voz de Júlio, mas diferente, apressada, baixa, assustada. Se alguém está ouvindo isso, é porque eu não consegui voltar para casa. Meu corpo travou. Eu encontrei algo que não devia. Algo no nome da Bianca. Documentos, dívidas, processos antigos, ligações com pessoas perigosas. Eu não posso provar tudo ainda, mas sei que ela está me vigiando. Eu estou com medo, mãe. Ele respirou fundo, com dificuldade. Mãe, eles não podem tocar na senhora. Por isso deixei tudo no seu nome. Eles nunca vão imaginar isso. Meu coração batia tanto que doía. Se Bianca agir estranho, não confie. Se ela te pressionar, não assine nada. Se ela te ameaçar, procure a delegacia da Serra Alta. O delegado de lá sabe da história. Eu contei tudo para ele. Eu fiquei imóvel. Júlio, minha criança, havia criado um caminho inteiro de proteção para mim. No final do áudio, ele disse algo que me destruiu por dentro. Eu te amo, mãe, e se eu não voltar, me perdoa por ter te colocado nessa situação. Cuida de você. Eu tentei cuidar também. Quando o áudio terminou, eu chorei, mas não era o choro fraco do começo. Era o choro de uma mãe que entendeu tudo, tudo. Júlio não morreu apenas com medo. Ele morreu tentando me salvar, e agora eu iria honrar isso. Nada seria dela. Nenhuma propriedade, nenhum documento, nada. Eu não perderia esta guerra. Fechei o notebook, peguei um caderno e comecei a escrever meu plano. Em silêncio, com calma, com precisão. Passo 1, fingir desconhecimento total. Passo 2, observar cada movimento de Bianca. Passo 3, reunir mais provas. Passo 4, contatar o delegado de Serra Alta discretamente. Passo 5, escolher a hora certa de revelar tudo. Eu escrevia como se estivesse recebendo a mão do meu filho, guiando a minha. E quando terminei a última linha, algo dentro de mim estava diferente. Eu não estava mais com medo. Eu estava preparada, porque a partir daquele momento, Bianca não estava mais lidando com uma idosa vulnerável. Ela estava lidando com uma mãe em modo de proteção absoluta. E esse tipo de mulher é impossível de derrotar. Eu passei o resto da noite escrevendo, revisando meu plano, relendo os áudios do pendrive e respirando fundo para não me perder do foco. A dor ainda estava ali, sempre estaria, mas agora era combustível. Quando o sol começou a nascer, eu me sentei na varanda com uma xícara de chá quente entre as mãos. Meu corpo estava exausto, mas minha mente desperta como não esteve em meses. O silêncio da manhã parecia seguro, mas eu sabia que não duraria, e não durou. Às 7 em ponto, ouvi o portão da frente bater. Passos apressados no corredor. A porta da sala se abriu devagar. Dona Alzira? A senhora já está acordada? A voz não era de Bianca. Era de Luciana, irmã mais nova dela. Luciana era diferente. Era tímida, quase invisível nas reuniões familiares. Sempre parecia deslocada, desconfortável, como se carregasse um segredo que pesava demais para sua idade. Eu nunca tinha prestado atenção nela, mas agora, vendo-a ali parada, com os olhos marejados e uma expressão quase arrependida, eu entendi. Ela sabia alguma coisa. Entre, querida, falei suavemente. Luciana entrou, mas não se sentou. As mãos tremiam. Ela olhava para os lados como se tivesse medo que alguém surgisse da sombra. Eu precisava falar com a senhora. Antes que a Bianca acorde, ela disse baixinho. Meu coração apertou. O que aconteceu, Luciana? Ela respirou fundo, como quem junta coragem do fundo da alma. Dona Alzira, eu sei que minha irmã entrou no seu quarto ontem. Eu ouvi ela falando ao telefone depois. Ela disse que... A velha está começando a desconfiar. Meu sangue gelou. Luciana continuou. Ela também disse que, se não encontrasse os papéis, ia ter que
Mudar de método. Mudar de método. Eu senti a espinha inteira gelar. Luciana percebeu minha reação e colocou a mão sobre a boca, assustada com as próprias palavras. Eu não queria me meter. Mas a senhora não merece isso. A senhora perdeu o filho. A senhora não fez nada para ela. E ela está ficando diferente, cada vez pior. Eu não consigo mais fingir que não vejo. O brilho honesto nos olhos dela me fez sentir algo que já não sentia há semanas. Esperança. Você sabe mais alguma coisa? Perguntei. Ela hesitou e então pegou o celular do bolso, destravou a tela e me mostrou algo. Uma gravação de áudio. Bianca falando. A mesma frieza. O mesmo tom venenoso. Mas dessa vez, ainda mais. Se ela entregar qualquer documento, eu consigo transferir tudo. Os imóveis, a conta, a aposentadoria. Tudo. Ela só precisa assinar uma vez. Uma. E eu acabo com isso de uma vez. Meu coração bateu pesado. Luciana continuou. Eu gravei isso escondido. Eu estava com medo. Mas a senhora precisa ter essa prova. Eu segurei o celular, ouvi o áudio mais uma vez e devolvi. Luciana apagou imediatamente, como se queimar o rastro fosse parte da sobrevivência. Ela então me olhou nos olhos. Dona Alzira, fuja dessa casa, por favor. Eu respirei fundo e pela primeira vez falei algo que não tinha dito a mais ninguém até então. Eu não vou fugir, Luciana. Eu vou vencer. A expressão dela mudou, do medo para a surpresa, da surpresa para a admiração. Ela engoliu seco. Então, eu vou te ajudar no que puder, mas preciso tomar cuidado. Ela não pode saber. Eu segurei a mão dela. Você está fazendo a coisa certa. Obrigada, minha filha. Ela sorriu timidamente, enxugou as lágrimas e saiu pela porta da cozinha, tomando cuidado para não ser vista. Assim que ela desapareceu pelo portão lateral, meu telefone vibrou. Uma mensagem, número desconhecido. Eu abri, e quando li, minhas mãos ficaram geladas. Você esteve no galpão. Não deveria. Meu corpo inteiro congelou. O coração disparou em pânico silencioso. A mensagem continuou. Não se meta no que não entende. Algumas coisas pertenciam ao Júlio. Agora pertencem a outra pessoa. Outra pessoa? Quem? A que nível isso chegava? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Você será convidada para conversar. Converse, não resista. Meu peito doeu. Eu sabia naquele segundo que não era apenas sobre Bianca. Havia algo por trás dela. Alguém, uma mão invisível, uma força silenciosa. E meu filho tentou lutar sozinho contra isso. Eu apaguei as mensagens, desliguei o celular, guardei tudo no bolso e respirei fundo. A partir daquele momento, meu plano precisava mudar. Eu precisava ser mais cautelosa, mais estratégica, mais dissimulada. Eles achavam que eu era fraca, que eu era lenta, que eu era manipulável, mas estavam esquecendo. Mulheres como eu não sobrevivem à vida sendo fracas. Nós sobrevivemos porque aprendemos tudo, observamos tudo, guardamos tudo, e quando chega o momento certo, viramos a mesa. Para minha surpresa, às 9 da manhã, Bianca entrou na sala com um sorriso largo, quase ensaiado. Alzira, que bom que está acordada. Estava pensando, vamos fazer um café da manhã especial? Posso te ajudar com algumas burocracias depois? Eu sorri também, um sorriso tão suave que poderia enganar qualquer pessoa que não me conhecesse de verdade. Claro, Bianca, acho uma ótima ideia. Ela nem imaginava que a guerra já tinha virado e que eu estava vencendo. A manhã avançou devagar, cheia de pequenos gestos calculados. Bianca tentava passar a impressão de cuidado, gentileza, atenção exagerada, mas agora eu conseguia enxergar cada nuance do teatro dela. O sorriso aberto demais, o café servido com delicadeza falsa, o interesse repentino em saber sobre meus documentos, minha rotina, minhas contas. Eu respondia tudo com simplicidade, com suavidade, mas nada além do que eu queria revelar. Dentro de mim, contudo, a estratégia já estava em movimento. Quando ela finalmente saiu para resolver algumas pendências, eu aguardei 10 minutos. Depois, peguei minha bolsa, coloquei os 2 pendrives no lugar mais fundo dela e saí de casa pela porta lateral, a mesma por onde Luciana havia escapado horas antes.
Peguei um táxi até a rodoviária e comprei passagem para a Serra Alta. A cidade ficava a pouco mais de 20 minutos dali, encravada entre montanhas e estradas estreitas. Era um lugar simples, calmo, conhecido por sua tranquilidade. Exatamente o tipo de cidade onde um segredo poderia ser mantido longe de olhos curiosos. E foi exatamente à delegacia dali que Júlio pediu para eu ir se algo acontecesse. Isso dizia tudo. Quando cheguei, um policial jovem me recebeu na recepção. Bom dia, senhora. Posso ajudar? Gostaria de falar com o delegado Renato. Ele me conhece, ou melhor, conhecia o meu filho. O policial fez um gesto educado. Claro. Um momento. Ele entrou no corredor. Pouco tempo depois, um homem alto, de cabelo grisalho, olhar firme e expressão séria apareceu. A senhora é a mãe do Júlio? Senti meus olhos arderem. Sou. Ele respirou fundo e apoiou a mão no peito, em respeito. Lamento profundamente a sua perda. Assenti, contendo o tremor. Eu sei que o senhor falou com meu filho antes do acidente. O delegado me analisou por um momento, como se tentasse medir se eu estava preparada para ouvir certas coisas. Então disse: entre, por favor. A sala dele era pequena, mas organizada. Fechei a porta devagar e me sentei. O delegado se acomodou atrás da mesa e apoiou os antebraços sobre ela. Quando Júlio me procurou, ele estava extremamente preocupado. Começou. Disse que tinha encontrado algo muito sério envolvendo a esposa dele e algumas pessoas pouco confiáveis. Meu coração apertou. Ele pediu sua ajuda? Pediu, mas disse que ainda não tinha todas as provas. Disse que precisava reunir mais e que não queria denunciar nada incompleto. Eu pedi para ele ter cuidado. Pedi para ele não confrontar ninguém. Mas ele parecia sentir que o tempo estava acabando. Eu respirei fundo. Era exatamente o que o áudio dizia. Ele deixou isto para mim, falei tirando o pendrive da bolsa e colocando sobre a mesa. O delegado olhou o objeto como quem observa dinamite. Posso ver? Assenti. Ele conectou ao computador, colocou fones de ouvido e começou a assistir aos vídeos. A cada minuto, o rosto dele ficava mais sério, mais duro, mais consciente da gravidade. Quando terminou o último arquivo, ele tirou os fones devagar e disse: agora eu entendo. Por que ele estava com tanto medo? E por que ele te deixou como única herdeira? Meus olhos se encheram de lágrimas silenciosas. O delegado puxou um bloco de notas. Dona Alzira, o que a senhora tem aqui é muito sério. Assinaturas falsificadas, manipulação patrimonial, indução psicológica. Há até evidências de tentativa de fraude em cartório. Eu me segurei no braço da cadeira. Ele continuou. Mas tem mais uma coisa. Algo que Júlio mencionou nas nossas conversas. Engoli seco. O quê? O delegado cruzou as mãos sobre a mesa. Ele acreditava que um dos familiares da Bianca tinha envolvimento com pessoas que respondem por golpes financeiros. Disse que ouviu conversas suspeitas, que encontrou comprovantes estranhos, que havia depósitos de origem duvidosa entrando na conta dela. Meu estômago afundou. Então não era só ambição, era crime, era rede, era gente perigosa. Dona Alzira, o delegado olhou para mim com firmeza. A senhora precisa ter muito cuidado. Não confronte ninguém. Não diga que tem essas provas. Eu preciso montar um relatório. Precisamos agir legalmente, mas eu preciso que a senhora permaneça segura até lá. Segura. Uma palavra que soava frágil diante do que eu sabia. Delegado, falei com a voz trêmula, mas cheia de coragem. Ela está tentando me fazer assinar procurações. Ela entrou na minha casa, mexeu nas minhas coisas. Eu não posso continuar morando ali. O delegado respirou profundamente. A senhora tem algum lugar para ir? Pensei. Casas de amigos? Parentes? Não. Todos eles seriam observados. Mas então me lembrei de algo. Não era um lugar para fugir. Era um lugar para proteger. A chácara em Minas Gerais. Uma das propriedades que Júlio deixou. Ninguém sabia dela. Ninguém. Tenho sim, respondi. Mas preciso sair com discrição. Eu posso ajudar, disse o delegado. Mas vamos fazer isso direito. A senhora tem um telefone seguro? Eu neguei. Vou providenciar um para você, ele afirmou. Um número anônimo, só para comunicação com a delegacia. E, Dona Alzira, a senhora terá que fingir que nada sabe até o momento certo. Olhei para ele com serenidade. Delegado, fingir é o que eu mais fiz na vida.
Agora, vou usar isso a meu favor. Ele sorriu levemente, admirado. Júlio tinha razão. A senhora é mais forte do que parece. Saí da delegacia com um novo celular lacrado dentro da bolsa e a orientação clara. Esperar o contato dele. Agir em silêncio. Não mudar de comportamento. Não alertar Bianca. Eu desci a escadaria da delegacia com passos firmes. E pela primeira vez desde a perda do meu filho, eu não me senti perdida. Eu me senti guiada. Eu me senti preparada. Eu me senti viva. Quando o táxi me deixou no final da rua de casa, percebi algo que me fez parar. O carro de Bianca não estava ali, mas o carro do irmão dela, sim. E ele estava encostado no portão, mexendo no celular, como se esperasse alguém. Como se estivesse de vigia, como se soubesse que eu estava perto demais da verdade. Meu coração disparou, mas mantive a expressão tranquila. Atravessei a calçada devagar, como se nada fosse diferente. O irmão dela levantou a cabeça e forçou um sorriso. Oi, dona Alzira. Está tudo bem? Eu sorri de volta, doce como sempre. Tudo ótimo, querido. E com você? Ele me observou com atenção demais, demorada demais, como se buscasse pistas no meu rosto. Tudo tranquilo, só passando para ver minha irmã. Eu assenti e entrei em casa, mas quando fechei a porta, sabia exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam atentos, estavam percebendo, estavam inquietos. Bianca estava perdendo o controle. E quando pessoas perigosas perdem o controle, elas cometem erros, e eu precisava usar cada erro deles a meu favor. A guerra estava chegando ao ápice, e eu estava mais pronta do que nunca. Quando fechei a porta atrás de mim, meu coração ainda batia acelerado. O irmão de Bianca parado no portão, me observando. Aquela presença estranha, deslocada. Aquilo confirmava tudo o que o delegado havia dito. Eles já estavam desconfiando. Eles sentiam que algo tinha escapado das mãos deles. E, ironicamente, quanto mais suspeitavam, mais se revelavam. Subi as escadas devagar, aguardando ouvir algum som dentro da casa. Silêncio. Mas eu sabia, o silêncio naquela fase não era paz. Era movimento escondido. Era estratégia deles. E eu precisava responder com estratégia minha. Fui até a cozinha e preparei café, como se fosse uma manhã comum. Arrumei a mesa. Abaixei o fogo. Me comportei como a mulher previsível que Bianca achava que eu era. Precisava convencê-la de que nada tinha mudado. Mas dentro de mim, tudo estava mudado. Quando ouvi a chave girar na porta da sala, eu não me virei imediatamente. Apenas mexi o café com calma. Bianca entrou apressada. Pela primeira vez em semanas, ela não chegou sorrindo. Não chegou perguntando como eu estava. Não chegou se comportando como uma nora atenciosa. Ela entrou irritada, quase em pânico. Onde a senhora estava? Perguntou de forma brusca. Eu me virei devagar. Fui caminhar. Precisava clarear a cabeça. Bianca franziu o senho. Caminhar aonde? Sorri. Na praça. Sempre fui lá. Ela piscou algumas vezes, desconcertada. Esperava outra resposta. Esperava alguma falha. Esperava que eu tropeçasse em palavras. Mas eu não tropeçaria mais. Por que o interrogatório, Bianca? Perguntei com suavidade. Aconteceu algo? Ela respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e, aos poucos, recompôs o papel que costumava desempenhar. Nada. Só fiquei preocupada. Mas eu vi nos olhos dela. Ela não estava preocupada. Ela estava com medo. O descontrole dela veio aos poucos. Primeiro, começou a abrir gavetas em busca de algo. Depois, olhou para os móveis com o mesmo olhar analítico de quem procura pistas. Por fim, me observou como se eu fosse um enigma que ela não conseguia mais decifrar. Eu fingia não perceber. Me comportava de forma tranquila, quase ingênua, mas por dentro eu observava tudo, cada gesto, cada palavra, cada fissura no rosto dela. E quando ela finalmente falou, eu soube que meu jogo estava funcionando. A senhora parece diferente. Eu sorri. Mudança de clima, talvez. Ela estreitou os olhos, e naquele segundo percebi que minha calma era justamente o que a estava atormentando. Bianca precisava que eu estivesse frágil, chorando, dependente, perdida. Mas eu não estava mais, e isso a deixava desesperada. Por volta do meio-dia, ela saiu de novo. Preciso resolver umas coisas, disse, tentando parecer despreocupada. Mas as mãos tremiam. O tom estava aflito. Ela saiu rápido demais. E eu soube. Ela ia se reunir com alguém. Talvez o irmão. Talvez alguém da rede maior.
Talvez alguém que já estivesse acompanhando meus passos. Assim que o portão fechou, eu subi ao meu quarto, tranquei a porta e peguei o telefone novo que o delegado me deu. Era hora de dar meu primeiro passo ativo. Disquei o número dele. Delegado, sussurrei. Diga, dona Alzira. Ela está desconfiando. Começou a me vigiar. Está perdendo o controle. Ele respirou fundo. Isso acelera nosso cronograma. A senhora vai precisar sair daí nos próximos dias. Mas antes disso, precisaremos de mais uma coisa. O quê? Uma cópia física da procuração falsificada que encontrou no pendrive. Precisamos emitir um alerta oficial de fraude. Isso impede qualquer banco ou cartório de validar assinaturas que tentem usar seu nome. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu posso imprimir aqui. Não, não faça isso, respondeu ele. Eles podem vigiar sua impressora. Vá a uma lan house e nunca leve esse documento na bolsa. Guarde num lugar surpreendente. Inesperado. Assenti. Entendi. O delegado baixou o tom. E mais uma coisa, dona Alzira. Seu filho estava certo sobre uma influência maior na família da Bianca. Temos indícios de que um dos tios dela está respondendo por lavagem de dinheiro. E ela parece ter sido usada para movimentar alguns valores. Meu coração acelerou. Eu estou correndo perigo? Um silêncio curto precedeu a resposta. Está, mas eu estou com a senhora. E vamos fazer isso direito. Desliguei o telefone. Sentei-me na beira da cama. O medo existia. Claro que existia, mas havia algo maior que o medo. A missão de proteger o que meu filho deixou. E eu cumpriria. Estava prestes a sair para imprimir os documentos quando ouvi um barulho vindo da sala. Um ploque suave, algo deslizando no chão. Desci as escadas devagar. Um envelope estava debaixo da porta, caído, como se alguém tivesse empurrado com pressa. Peguei. Meu coração disparou. O envelope não tinha nome, não tinha remetente, não tinha nada escrito. Levei para a mesa da cozinha. Sentei, abri devagar. Dentro havia apenas uma foto tirada no estacionamento da delegacia de Serra Alta. Era eu, descendo a escada, segurando minha bolsa, sozinha. A imagem estava impressa com nitidez, e na parte de trás, uma frase escrita com marcador preto. Não se meta mais, não vai acabar bem. Meu sangue gelou. Porém, ao mesmo tempo, uma certeza cresceu dentro de mim. Eles estavam com medo. Bianca, o irmão, o grupo por trás, todos eles. Porque uma pessoa que está no controle não ameaça. Quem ameaça é quem está começando a perder. Eu guardei a foto dentro de um livro de receitas, lugar onde ninguém daquela casa jamais procuraria algo. E então, vesti meu casaco, segurei a bolsa e saí de casa rumo ao próximo passo, com um pensamento claro dentro de mim. Se eles achavam que essa foto ia me parar, então não faziam ideia do que uma mãe determinada é capaz de fazer. Quando recebi aquela foto, eu, sendo vigiada, algo dentro de mim se consolidou. Eu não era mais apenas uma viúva lutando para sobreviver à dor. Eu era uma mulher consciente, preparada e, acima de tudo, decidida a terminar o que meu filho começou. Guardei a imagem com cuidado e saí de casa como se nada estivesse acontecendo. Caminhei pela rua com passos firmes, mas controlados, segurando minha bolsa como se contivesse apenas documentos comuns, quando, na verdade, ela carregava o que havia de mais perigoso naquele momento: a verdade. Peguei um ônibus até o centro da cidade para ir à lan house imprimir a procuração falsificada, como o delegado recomendou. Eu sabia que precisava fazer isso rápido. Discrição era tudo agora. Ao chegar, sentei em uma cabine afastada e conectei o pendrive reserva, nunca o original. O documento carregou na tela, a procuração com a minha assinatura falsificada, mal feita, mas suficiente para enganar leigos. Congelei diante dela por alguns segundos. Ver minha própria assinatura forjada era como ver uma parte da minha identidade violada. Mas essa dor virou força. Eu imprimi 2 cópias, guardei em locais diferentes e destruí o arquivo do computador. Saí da lan house e tomei um táxi direto para a igreja do bairro, onde sabia que poderia me esconder por alguns minutos sem levantar suspeitas. Foi ali, sentada num banco frio, que recebi a ligação. O número era oculto. Atendi. Dona Alzira, a voz do delegado era urgente. Recebemos uma movimentação suspeita. A senhora precisa se preparar. Bianca foi ao cartório esta manhã. Ela tentou registrar uma procuração em seu nome. Meu coração parou. Ela chegou a apresentar? Sim, mas não foi aceita.
A assinatura não conferiu com seus registros antigos. O escrevente percebeu a falsificação. Fechei os olhos com força. Bianca estava tentando antecipar meus movimentos, mas cometera seu erro mais grave. Apressou-se. O delegado continuou. Ela saiu de lá nervosa, muito nervosa. Agora sabemos que está desesperada. Eu respirei fundo. O que faço agora? Agora, espere minha ligação final. Estamos quase prontos para entrar oficialmente no caso. Eu só preciso reunir o restante das provas. A conduta dela no cartório acelerou tudo. Assenti, mesmo ele não vendo. Delegado, obrigada por acreditar no meu filho. Ele respirou fundo. Ele era um homem bom e merece justiça. A senhora também. A ligação terminou e eu soube. A virada começava ali. Antes de voltar para casa, passei no supermercado. Peguei itens comuns, frutas, arroz, leite. Eu precisava parecer normal. Qualquer mudança brusca poderia alertar Bianca. Mas assim que pus os pés na calçada de casa, notei algo. A porta estava aberta. Não entreaberta, aberta. Meu coração acelerou. Caminhei devagar, silenciosa, como se meus passos pudessem despertar algo adormecido. Quando entrei, Bianca estava no meio da sala, de pé, com os braços cruzados, o rosto vermelho. Ela me encarou como se pudesse atravessar minha pele. Onde a senhora estava? Fui comprar comida, respondi calmamente. Ela riu, mas não era deboche. Era nervosismo puro. Não minta para mim, Alzira. Eu sei que a senhora saiu para ir, sei lá onde, para falar com alguém. Eu a encarei com serenidade. Com quem eu falaria, Bianca? Eu só tenho vocês. Ela estreitou os olhos. Eu sei que a senhora está escondendo alguma coisa. Estou escondendo apenas minha dor, respondi. E isso não é da sua conta. A resposta a atingiu como um tapa silencioso. Ela deu um passo em minha direção. Estava tremendo. A senhora sabe o que fez? Sabe o problema que criou para mim no cartório hoje? Eu permaneci imóvel. Quietude era minha arma. Não sei do que está falando, Bianca. Não sabe? Ela gritou, perdendo totalmente a máscara. A procuração foi rejeitada por sua culpa. A sala ficou em silêncio, um silêncio grave. E então, pela primeira vez, ela percebeu o que tinha dito. Os olhos dela se arregalaram, o sangue sumiu do rosto e ela recuou um passo. Não porque eu ameacei, mas porque ela entendeu o que havia se revelado. Eu tentei manter a mesma calma. Procuração? Perguntei suavemente. Do que você está falando? Ela engoliu seco. A ferida estava aberta, a máscara rachada e a falha irreversível. Bianca tentou se recompor, mas não conseguiu. Não interessa, disse. Eu só quero ajudar. Eu sorri, um sorriso gentil, mas cheio de verdade. Então pare de tentar controlar minha vida. Ela empalideceu, e naquele instante, ela não viu apenas Ela uma viu uma velha. mulher Que sabia, não tudo, mas o suficiente. Ainda naquela noite, enquanto eu preparava uma sopa na cozinha, recebi uma mensagem no celular seguro. Era o delegado. Prepare-se. Amanhã, 15h. Vamos até sua casa. Meu coração disparou. Logo abaixo, outra frase. É a hora. Respirei fundo. Senti minhas mãos tremerem. Mas não era medo. Era a força de alguém que finalmente estava saindo da escuridão. Eu olhei para a porta da sala, onde Bianca circulava como um animal inquieto, e pensei, Júlio, meu filho, amanhã começa a justiça. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Sentei-me na beira da cama e respirei profundamente, sentindo o peso e a força daquele momento. Não era apenas o fim de uma batalha. Era o início de uma nova vida, a vida que meu filho queria para mim. Arrumei a casa com calma, preparei café, organizei a mesa, tudo com a serenidade de quem já sabe o resultado. Às 14h50, ouvi o motor de um carro estacionando em frente à minha casa. Bianca olhou pela janela e empalideceu. Quem é esse? Perguntou inquieta. Eu não respondi. Deixei que o silêncio respondesse por mim. Segundos depois, o delegado Renato bateu na porta. 3 batidas firmes. Bianca deu um passo atrás. Eu caminhei até a porta e a abri. Boa tarde, dona Alzira. Podemos entrar? Claro, respondi. A casa é de vocês. O delegado entrou acompanhado de 2 agentes. Bianca ficou imóvel, olhando para eles como se estivesse afundando no próprio medo. O que está acontecendo? Ela perguntou nervosa. Isso é um equívoco, uma confusão. O delegado não deu espaço para que ela se escondesse na própria encenação.
Temos uma denúncia formal e provas consistentes de tentativa de fraude, falsificação de assinatura e manipulação patrimonial, disse ele com calma, todas envolvendo a senhora. Bianca arregalou os olhos. O quê? Isso é mentira! Essa velha está inventando coisas porque está confusa, está no luto, não sabe o que fala. O delegado ergueu a mão, interrompendo-a. Dona Alzira não está inventando nada. Seu falecido marido nos deixou gravações. Seu cunhado nos forneceu testemunhos. Sua própria irmã nos entregou áudios de conversas que incriminam a senhora. Luciana surgiu na porta naquele momento, tímida, assustada, mas firme. Bianca recuou mais um passo. Você? Sussurrou ela. Você Traída. Ficou do lado dela? Luciana baixou a cabeça. Fiquei do lado da verdade, Bianca. Você passou dos limites. O choque tomou conta do rosto da minha nora. Eu só quero o que é meu, gritou, perdida. Eu a encarei pela primeira vez naquele dia. Nada do que você queria era seu, respondi com a força de todas as mães que já sobreviveram à dor. Você tentou enganar meu filho, tentou me enganar, mas ele viu quem você era e registrou tudo. Bianca começou a tremer. O delegado abriu uma pasta. Aqui estão os áudios que seu marido gravou, as conversas que você manteve com cúmplices, as assinaturas falsificadas e a procuração que tentou registrar ontem. A cor sumiu completamente do rosto dela. Isso não é justo. Eu estava desesperada. Eu precisava daquelas propriedades. Eu merecia. Eu respirei fundo e respondi com a suavidade de quem já transcendeu a raiva. Merecer não é tomar a força. Merecer não é manipular. Merecer não é destruir famílias. As lágrimas de Bianca começaram a descer. Pela primeira vez, não eram fingidas, eram de derrota. Júlio me amava, ela sussurrou, perdida. Ele teria ficado comigo. Eu balancei a cabeça. Não, Bianca, ele estava indo embora. Foi por isso que você começou a acelerar tudo. Os olhos dela se encheram de ódio, mas esse ódio não tinha mais poder. O delegado fez um sinal para a equipe. Senhora Bianca, a partir deste momento, a senhora está detida para prestar esclarecimentos formais. Ela foi algemada. Seu corpo tremia. O olhar ia da irmã para mim, como se tentasse encontrar apoio em algum lugar. Mas já era tarde. Não havia mais sombras para ela se esconder. Quando passaram pela porta, ela gritou. A senhora destruiu minha vida, velha. A senhora acabou comigo. Eu a encarei com calma, serenidade e verdade. Não, Bianca. Você destruiu a sua própria vida. Eu só parei de deixar que destruísse a minha. E a porta se fechou atrás dela. Definitivamente. Fiquei sozinha na sala por alguns minutos. O som do silêncio era leve. Pela primeira vez em muito tempo, não era pesaroso. O delegado voltou alguns instantes depois para falar comigo. Dona Alzira, as propriedades, os bens, tudo continuará no seu nome. E agora, legalmente protegidos. Assenti, emocionada. Meu filho fez tudo isso para me proteger. Fez sim, respondeu o delegado. E a senhora honrou a coragem dele. Fechei os olhos e respirei fundo. Sim, eu tinha honrado. Do meu jeito. Com minha força, com minha verdade e, principalmente, com minha dignidade. Os dias seguintes foram de calma, de reconstrução, de aprendizado. Luciana veio me visitar algumas vezes. Comida na mão, desculpas nos olhos. Eu devia ter falado antes, ela disse certa vez. Toquei a mão dela. Você falou na hora certa e isso me salvou. Ela chorou. E eu senti que, finalmente, a vida estava voltando para o lugar. Um mês depois, visitei a chácara em Minas Gerais, meu refúgio, meu presente final de julho. Caminhei pela varanda, toquei as paredes, senti o cheiro da terra molhada. Ali, eu ouvi meu filho, não com os ouvidos, com o coração. Você está segura agora, mãe? Eu sorri. Sim, eu estava, não só segura, mas em paz. A vida me ensinou algo precioso. Idade não é fraqueza. Bondade não é ingenuidade, e silêncio não é submissão. Às vezes as pessoas confundem maturidade com vulnerabilidade. Mas mulheres como eu, somos feitas de aço, a dor afia, a perda fortalece, a injustiça desperta, e quando despertamos, não há mentira capaz de nos derrubar. Se você chegou até aqui, do fundo do meu coração, obrigada por assistir até o final.
Isso significa muito para mim e para todos que trabalham para trazer histórias como esta. E eu te peço com carinho, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes, profundas e transformadoras, como a que você acabou de acompanhar. Muito obrigada e até a próxima história.